Olá, bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos. Eu sou a Marina Nabão e você está no Ame-se, a Revolução Amorosa Feminina. Eu estou começando agora uma conversa muito interessante com a Ana Oliveira. Ela veio falar para gente sobre relacionamentos abusivos. A Ana passou por 2 relacionamentos abusivos, conseguiu se desvencilhar deles e agora ela dedica a sua vida a ajudar pessoas a reconhecerem se estão em relacionamentos abusivos e a buscarem estratégias para saírem deles. Ana, estou muito, muito feliz com a sua presença aqui no AME. Se sinta super se bem-vinda. Eu que agradeço, Marina, pelo teu convite. É um prazer para mim estar aqui participando. Te parabenizo pelo evento, pela iniciativa, né? É um tema, o amor próprio, a gente se amar e amar o próximo. Então, assim, é um prazer para mim estar aqui, mesmo falando de um assunto tão pesado, às vezes, que é uma relação abusiva. Sim, sim. E para começar, Ana, eu queria que você contasse um pouquinho sobre como foi a sua história pessoal com relações abusivas. Eu acho que esse é o grande fio condutor do que você faz hoje profissionalmente, né? Exato. Na verdade, eu nasci num ambiente abusivo, porque aos 46 anos eu descobri que eu era filha de mãe narcisista. Hum. Hoje em dia, aí no Brasil, principalmente, está muito em alta. Aqui em Portugal ainda é pouco falado esse assunto, porque em volta da mãe existe todo um tabu, toda uma imagem idolatrada de santidade, de pureza. E, na verdade, as mães, assim como qualquer outro ser humano, é falível, né? E, Hum. infelizmente, nem toda mãe ama incondicionalmente. Só que eu fui descobrir isso aos 46 anos e, por conta de já ter nascido num ambiente abusivo, eu meio que fui adestrada ao abuso. Então, eu me envolvi em 2 casamentos de 9 anos cada um com um narcisista e o outro com um sociopata, que inclusive me manteve em cárcere privado por 24 horas com os meus filhos pequenos. E esse fundo de poço que eu fui parar é que foi o meu despertar, porque eu pensei e percebi, alguma coisa está errada, isso não é normal. E aí eu me separei, consegui me desvencilhar, fugimos desse cárcere privado, consegui me desvencilhar. Infelizmente, a justiça brasileira ainda peca bastante na defesa da mulher, e o meu processo foi arquivado com provas, com exame de corpo de delito, com menor preso dentro da casa, com declarações de Conselho Tutelar aí do Brasil, mas infelizmente o processo foi arquivado e eu vi que se a gente for esperar alguma justiça desse tipo, e eu vejo hoje muitas das minhas seguidoras com esse problema, é inútil. Então, às vezes, a gente tem que mesmo buscar a sua cura interior e transformar essa dor em dom, que é o que eu estou tentando fazer. Quando eu vim para Portugal, isso ainda vai virar um livro também, já estou escrevendo. Eu acabei também parando na casa de uma narcisista aqui em Portugal. E aí eu falei, não, pera, eu tenho que fazer alguma coisa. O que está acontecendo? É um imã que te atrai a isso, né? O abuso. E realmente, infelizmente, a gente tem coisas e situações e emoções dentro da gente que fazem realmente esse imã, que nos atraem a pessoas abusivas. E chegando aqui em Portugal, eu vi que eu não poderia ficar quieta, que eu tinha que botar isso para fora e transformei isso num propósito de vida. Hoje eu não sou mais dentista, eu fui dentista há 25 anos no Brasil. Hoje eu estou terminando minha formação em psicanálise clínica e eu já era coach também. Então, unir essas 2 ferramentas, e a psicanálise me faz entender a mente humana, para entender por que o tá ruim, mas tá bom, fica assim, eterno às vezes na nossa vida, né? No meu caso foram 18 anos dentro de casamentos onde eu sofri violência doméstica. O meu filho mais novo nasceu prematuro por violência doméstica. Então, assim, esse foi o start. Eu vir aqui para Portugal para tentar uma libertação e uma mudança de vida e cair na mão de uma narcisista aqui. Deu uma travadinha aqui, mas agora eu queria que você falasse um pouquinho, Ana, o que é essa pessoa narcisista? Então, você fala que é filha de mãe narcisista e que você chegou em Portugal
e se deparou com uma mulher narcisista, quais são as características de uma pessoa narcisista? Então, uma pessoa narcisista é uma das características mais fortes dentro de um abuso, porque o narcisismo é um transtorno mental. Existem dois tipos. Existem as pessoas que têm o transtorno de personalidade narcisista e tem as pessoas que têm somente características narcisistas. Quando ela tem um transtorno, ela é considerada uma doente mental. Então, não adianta fazer terapia, mesmo porque eles não vão buscar terapia e ajuda. Eles acham que o mundo realmente gira em torno deles e que eles são os melhores e tá tudo certo. A pessoa que tem características narcisistas e começa a perceber isso, a gente tem aí sim uma chance de que ela se recupere e mude a sua conduta. Então, a minha mãe, no caso, tem um transtorno de personalidade narcisista e essa moça que eu vim parar aqui, como foi pouco tempo, graças a Deus, eu não consegui identificar se era o transtorno ou se eram características, mas enfim, o que é um narcisista? O narcisista é uma pessoa que tem um ego extremamente inflado, então tudo dele é melhor, tudo dele é maravilhoso, ele vive num mundo meio ilusório, ele está sempre numa conversa, é aquele que está sempre falando eu. Então, assim, ele não quer saber como é que você está, mas ele está sempre contando como é que ele está. Tudo dele é melhor. E a maior característica é a falta de empatia. Ele simplesmente, essa pessoa não tem empatia, ela não consegue sentir a dor do outro. E por não sentir a dor do outro, ela faz as coisas mais horríveis com as pessoas em benefício próprio. Então, se precisar extorquir dinheiro, faz. Se precisar machucar, faz. E aí eles têm uma máscara social, é difícil identificar porque para a sociedade eles são maravilhosos e eles são os artistas mesmo, só que são pessoas sem conteúdo. Então, conforme você vai conhecendo, você vai percebendo que tem coisa errada ali. Como é que é o suprassumo e a pessoa não tem profundidade, não tem conteúdo. E eles estão sempre visando o que você pode me ajudar. O que eu posso ganhar com você? No que você pode ser bom para mim? Infelizmente, muitos líderes mundiais são narcisistas. Hitler é um dos maiores exemplos de narcisista, né? Ele já ficou até... Porque o narcisismo está um nível abaixo do psicopata. O Hitler já superou. Mas o narcisista, basicamente, é isso. Ele não tem empatia, ele não está preocupado com a sua dor, ele está sempre procurando o benefício próprio, mas no final da história ele sempre paga de anjinho. E aí é onde a sociedade... se confunde. No caso das mães narcisistas, qual é o maior problema? Sempre que um filho vai se queixar, é o filho que é errado. Porque como que uma mãe vai fazer mal para um filho? Só que hoje, por conta até da mídia, você está cansada de ver mães que matam filhos, que afogam, que, né, fazem coisas horríveis. Isso é o grau mais extremo. Mas o narcisismo oculto, que a gente chama, é aquela mãe que está sempre judiando, que está sempre denegrindo, que está sempre menosprezando. Você nunca é bom o suficiente. Você está sempre com algo que poderia ser melhor. Então, você tira 9, mas por que você não tirou 10? Você podia ter tirado 10. Então, a filha e o filho, ele está sempre tentando agradar aquela mãe. E a gente vira o que chama-se de elixir narcisista. Então, as mães têm inveja desses filhos, as mães... boicotam e sabotam as amizades. Eu sofri muito isso, de amizades, a minha mãe ligar e de repente a pessoa sumia, eu ia saber, meu Deus, o que aconteceu, e falar as coisas piores, absurdos do mundo. Então, assim, são seres extremamente egoístas, egocêntricos. O narcisista é para mim. Tá? Como ele não tem empatia, então ele não está pensando no outro. E se você sofre, alguns até se regozijam com seu sofrimento. Sim. Entendeu? Então, assim, é um perfil bem agressivo mesmo. Mas agora, toda relação abusiva tem um narcisista? Não necessariamente. Tá? Eu fiquei pensando aqui que a nossa construção de ideal de maternidade quase não permite a nossa mente enxergar isso, sim, chegar sim. nesse lugar, né? De Sim, imaginar sim. uma mãe narcisista, uma mãe que faz
que causa tanto sofrimento, assim, Sim, Ana. Então, eu sim. fico pensando também como que é esse processo de reconhecimento dessa história familiar, por exemplo. Acho que até Olha, para depois haver um reconhecimento das relações abusivas, das relações sim. amorosas que a gente busca, né? Sim. O que eu vejo nos meus atendimentos é assim, a pessoa que vem em uma relação narcisista, de abusiva, na verdade, que procura ajuda, quando você começa a ver o histórico, ela já tem um histórico de abuso familiar muito grande. E, e de e muitas mães e pais também fecham os olhos para algumas coisas. Então, às vezes, o abuso foi sofrido por pessoas da família, né? Isso é bem comprovado, principalmente abusos sexuais. Os maiores envolvidos são pessoas próximas. E os pais fecham os olhos, né? Então, assim, é muito importante reconhecer esse abuso. E hoje, graças a Deus, a minha geração, eu tenho hoje 49 anos, a minha geração foi a que expôs o narcisismo materno ao mundo. E por conta disso, pagamos um preço bem alto, porque somos as filhas, né? Que, que somos as demoníacas, né, no caso. Então, assim, agora, a geração que já veio a seguir a minha, já vai ter menos danos e as crianças hoje, como já vão ter mais informação, se estiverem num núcleo narcisista, vão poder ter sinais de alerta já, porque hoje na mídia está muito falado, principalmente nas redes sociais. Mídia televisiva é um ou outro ainda que dá destaque a esse assunto, por ser um assunto polêmico, né? Mas nas redes sociais existem já muitas mulheres, principalmente aí no Brasil, que divulgam bastante o narcisismo materno e mostram as características. Só que assim, na verdade, quando eu comecei o meu trabalho em relacionamento abusivo, eu comecei a trabalhar com filhas de mães narcisistas. Tanto que eu desenvolvi um aplicativo para celular, que é um dos únicos no planeta, que chama Mães Narcisistas Portal de Informação. Então, ali você tem todos os acessos a tudo que se fala sobre mães narcisistas, páginas das redes sociais que falam sobre isso, como elas atuam, os nomes, por exemplo, gaslighting, hovering, técnicas do abuso narcisista que as mães utilizam. Então, assim, ali é um portal realmente de informações para você saber de tudo. Em vez de você ficar procurando no Google, você vai lá e já tem tudo. Só que o que eu percebi? Que as filhas, ainda exclusive, eu escrevi um livro sobre isso, que é as 5 etapas que você passa depois que você descobre o narcisismo materno. Uma das etapas é a raiva. E, infelizmente, a maioria das filhas ainda estão nessa etapa e não conseguem sair. Porque é assim, caiu a bomba na sua cabeça. Quando você descobre que todo aquele sofrimento que você vem passando anos e anos, imagine eu 46 anos, tinha uma raiz materna. Então, isso aí é assim, destrói. Só que, como eu, graças a Deus, acho que por toda a minha construção da consciência também, que eu busco há muitos anos, eu superei. Hoje eu tenho contato com a minha mãe mora no Brasil, eu moro aqui, mas a gente tem contato telefônico e tal. Eu não necessitei mais hoje fazer o contato zero, que é uma das coisas que a gente precisa que a filha faça por um tempo para parar de ser machucada, porque senão você não consegue superar. Você não consegue superar um abuso no ambiente que ele está acontecendo, É né? um distanciamento, E tem né? que ter um distanciamento. Então, como eu consegui passar pelas 5 fases que eu relato nesse livro, para mim estava sendo difícil trabalhar com pessoas paradas na fase da raiva. Eu cheguei a ter a sensação que se algumas mães, se algumas filhas pudessem se reunir e crucificar as mães em praça pública, elas fariam. E eu entendo que é um transtorno mental, né? É como se é uma síndrome de Down, é como se fosse um autismo, claro que guardadas as devidas proporções. Só que, como para a sociedade é uma aparência muito normal, né? O autista, você olha, você percebe que é um autista. O síndrome de Down, você percebe. O narcisista, não. Então, ele fica camuflado, né? Então, quando eu entendi que isso era um transtorno e que a minha mãe não poderia dar mais para mim do que ela tinha capacidade, eu comecei o meu processo de aceitação. Aceitação e superação dessa ferida narcísica. E entendi que aquilo, então, de alguma forma, estava me ajudando na minha evolução humana, por mais dor que eu sentisse. Então, quando eu entendi isso, aí eu parti para trabalhar com o abuso em geral. Por quê?
As filhas de mães narcisistas são, na maioria da porcentagem, mulheres, e o abuso é sem gênero. Não existe, né? Qualquer um sofre abuso. Então, eu achei que era mais produtivo e mais útil eu trabalhar fora da área das mães narcisistas e trabalhar em cima do abuso em geral, das relações abusivas, que, na verdade, foi o que eu vivi com os maridos. E foi o que aconteceu, e eu acho que aí foi a veia que eu achei realmente do meu propósito, porque o meu projeto já está bem grande, graças a Deus, de seguidores, eu digo, de desabafos. As pessoas acham até que a minha página é um grupo e tem desabafos de todo tipo ali, não é um grupo, né? E então, assim, eu estou muito satisfeita em poder estar ajudando, em deixar um legado. A minha intenção é deixar um legado de que, mesmo que daqui a alguns anos só algumas pessoas entendam que elas têm que perdoar e passar por isso, mas que alguém já veio aqui, já passou e já conseguiu fazer. Então, se talvez essa mudança, essa revolução aconteça daqui a uns anos, eu vou me sentir satisfeita de ter feito parte disso, né? Ter estado presente, tentando fazer a minha contribuição aqui hoje. Sim, sim. É muito isso, esse lugar da contribuição, né, Ana? Para que as pessoas possam identificar e talvez passar pelos seus sofrimentos com um pouquinho mais de luz aí no fim do túnel, né? Sim. Conta pra gente, então, Ana, como que se caracteriza uma relação abusiva? O que é uma relação abusiva? Antes, eu quero lembrar que uma relação abusiva pode ser em qualquer âmbito, tá? Não é só o âmbito amoroso. Talvez as pessoas pensem de cara já que é uma relação amorosa, mas não. Uma relação abusiva pode ser familiar, como acontece das mães narcisistas, ou pais narcisistas também. A gente fala da mãe, mas tem o pai que é narcisista também. Pode acontecer entre patrão e empregado, numa relação profissional, governamental, pode acontecer religiosamente. Eu sofri abuso religioso também, que eu participei 9 anos de uma igreja e como membro extremamente ativo e sofri abuso religioso. Bom, quem nasce não era abusivo para passar por todos, infelizmente. E a relação abusiva entre homens e mulheres ou em qualquer parceiro amoroso, como é que ela se caracteriza, então? Ela tem, primeiro, a falta de respeito é total. Né? Então, ela não é um ciúme excessivo, é um ciúme controlador, é uma falta de confiança, é um desprezo pela pessoa. Então, o parceiro abusivo ou a parceira abusiva, ele está sempre menosprezando, você nunca também é bom o suficiente, por isso que tem muito narcisista envolvido. A culpa excessiva, você também que sofre, você está sempre se sentindo culpado por aquela relação não estar dando certo, por aquela amizade não estar dando certo. Eu esqueci de falar, mas na amizade tem muito abuso também. Aquelas amigas que é só com o seu carro que vai, é só a sua gasolina, é só na sua casa as festas, é só a sua roupa que troca. Isso é uma relação abusiva. É só o seu cartão que paga a conta. Que usa, exato. Depois eu te pago. Então, assim, tudo que está sem reciprocidade. Né? Como eu falei, para identificar rapidamente o narcisista é não ter empatia. Então, o maior sinal de alerta, você está com uma pessoa que ela não tem empatia, ela não sente a tua dor, ela não consegue, ela está sempre desmerecendo aquilo que é difícil para você, é falta de empatia. E no abuso, é sempre quando a balança está desigual. É sempre você. Só que o que acontece? Quando existe um empata nessa relação, que são as principais vítimas de relação abusiva, é pior ainda. Por quê? O que é o empata? O empata é o oposto do narcisista, ele tem excesso de empatia. Então, o empata, ele está sempre dando o benefício da dúvida, que não é bem assim. Então, aí você, Marina, fala assim para sua amiga, olha, mas é só o seu carro, é só a sua roupa, é só o seu cartão. Ai, mas coitada, ela não tá bem agora, qualquer dia ela me paga, ela é uma boa pessoa. O empata tá sempre dando uma desculpa para o erro do outro. E ele tá sempre dando o benefício da dúvida que aquilo vai melhorar. Então, a relação abusiva, ela acontece por, infelizmente, há essa união do narcisista, geralmente, com o empata. E é a união perfeita para o abuso acontecer. Tá? Então, assim, chantagens emocionais acontecem direto. Olha, se você me largar,
eu me suicido, você nunca mais vai ser feliz porque você não vai encontrar uma pessoa como eu, que ninguém vai aguentar você. São falas abusivas, né? Ah, esse teu jeito só eu aguento. Existe o abuso financeiro, então aquele casal ou aqueles parceiros também que só um trabalha, só um paga, mas o outro não retribui, porque pode acontecer isso, sim, mas desde que o outro retribua, né? Sim. Eu falava, eu cheguei a escutar o quê do meu sogro no meu segundo casamento, até cômico, né? Ele falou assim, você tem que entender, Ana, que o homem da relação é você, porque eu que ganhava financeiramente, né? Aí eu falei, então seu filho tem que ser a mulher. Qual é o problema? Então eu tenho que chegar em casa e eu encontrar tudo pronto. Roupa lavada, passada, comida feita, crianças limpas, banho tomado, lição de casa olhada e tudo bem. Aí eu trago o dinheiro, ele faz, mas só eu faço tudo, né? Então, assim, a relação abusiva é isso, tem um despropósito. E as pessoas têm, às vezes, dificuldade de olhar com clareza para isso. Que tá bem claro, às vezes, a coisa, e a pessoa fica, ai, não, ai, coitada, é o gênio. A mãe dela falou que ela era meio nervosa, mas nervosa a ponto de explodir, dar soco, partir para agressão, quebrar copos. Toma um calmante, né? Toma um Prozac, então. Nossa, é tão interessante te ouvir falar, Ana. Bom, primeiro porque eu já vivenciei relacionamentos abusivos, tanto em amizade quanto com parceiros. E hoje é muito claro para mim que eles foram abusivos, mas você está trazendo elementos que na minha cabeça está passando um filminho de, nossa, eu não tinha pensado nisso, mais uma confirmação. Então, assim, estão caindo umas fichas importantes aqui ao te ouvir, e eu fico imaginando que as pessoas que estão assistindo também estão tendo essas sensações, assim, das fichinhas, né? É esse propósito, né? Sim. Mas eu fico com vontade de te ouvir falar um pouquinho mais. E quando a gente não admite que é isso que você está falando, tem gente que fala, não, mas não é tão ruim assim, não, mas essa amiga, ela tá abusando, mas é porque ela tá numa fase, ele foi grosseiro e apertou meu braço só uma vez, isso nunca... Quando a gente entra nesse lugar que é da negação. Da negação, sim. Quais são algumas estratégias, algumas ferramentas, algumas possibilidades para ajudar esse resgate? Porque é quase como se, assim, tô afundada lá embaixo no oceano, como que eu começo a vir para a superfície? Né? O que você então, eu acho que você fez a pergunta mais difícil que eu poderia responder. Por quê? Uma coisa é você entender e querer ajuda. E a outra coisa é você negar que a coisa está acontecendo. Então, aí eu esbarro no livre-arbítrio. E no livre-arbítrio, nem Deus coloca a mão. Porque ele é o que mais respeita o livre-arbítrio, certo? O universo, como quiserem chamar. Então, o maior problema que eu vejo, principalmente das minhas seguidoras ali, da minha audiência, é esse. Quando eu tô negando que não é bem assim, que vai melhorar. Aí é assim, a pessoa... eu falo assim, o fundo do poço não chegou ainda. A água não bateu, né? Então, assim, infelizmente, eu fui um caso desse. Eu não tô falando aqui de forma alguma julgando ninguém que esteja nesse estágio, porque eu separei as 2 vezes desses 2 maridos e voltei. Eu falo assim, que eu fui a única no planeta que casou 2 vezes com os mesmos 2 homens. Porque não contente que eu já tinha sofrido, e detalhe, eu voltei com o meu segundo marido depois de ter sido agredido e ter tido um parto prematuro, pô. Eu voltei quando meu filho já tinha 3 anos, porque o que pensa a sua cabeça? A pessoa mudou, 3 anos, já sofreu, já ficou longe do filho, né? Melhorou. O empata pensa isso. Mas melhorou, aí você se pergunta assim, melhorou como? Fez terapia? Sim. Fez tratamento psiquiátrico? Vamos fazer um apanhado aí de quem conviveu esse tempo atrás com a pessoa, vamos ver como é que estava a mudança mesmo. A mudança tem que ter atitude, mudança de atitude. Mas a única coisa que eu pensei,
eu pensei, bom, é melhor eu dar uma chance para o pai do meu filho do que eu tentar um terceiro relacionamento. E eu sofri também, infelizmente, nessa época, um abuso, ainda estava dentro do relacionamento com a minha mãe, ainda não sabia do narcisismo materno, e ele me pegou numa situação totalmente vulnerável. Então, isso que acontece, a vulnerabilidade da vítima aumenta o poder do agressor. Mas respondendo, tentando responder, quando você está em negação, o meu esforço qual é? De praticamente uma psicanalista hoje, é orientar e informar. E de repente orar para que essa pessoa abra os olhos e veja que ela está se afundando cada vez mais. Eu fiz um post essa semana que eu estava até vendo aqui antes da entrevista alguns comentários e a moça escreveu assim que era tudo que ela tinha precisado ouvir. E eu falava o quê? Que a separação não era uma tragédia. Tragédia é você perder o resto da sua vida numa relação que está te acabando. E eu falei que ninguém morria de separação. Mas a gente pode morrer numa relação abusiva. O feminicídio está aí. Né? O feminicídio é o fim da linha de uma relação abusiva. Né? Então, assim, quando a gente está em negação, é assim, quem estiver perto, às vezes eu recebo esse tipo de pedido de ajuda. Olha, minha amiga está passando por isso, o que eu faço? Vai jogando a informação. Manda o link no WhatsApp de uma postagem, compartilha um vídeo para ver se água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas assim, Marina, eu tenho uma visão holística da vida e eu acho que as pessoas aqui, a gente está na escolinha Terra. E às vezes, dependendo do ano que você está nessa escolinha, aquela matéria ainda não está bem consolidada. Você precisa ir passando de ano para entender, né? No meu caso, foram 18 anos de casamento, 46 anos de narcisismo materno. Eu espero que ninguém chegue nesse limite. Eu tenho até uma cliente que eu falo, olha, graças a Deus você tem muito menos idade que eu, você já está se livrando disso. Mas é o que falo sempre, as maiores armas, informação e autoconhecimento. A maior parte das vítimas não se conhece e não sabe os seus limites. Então, acha que tudo é normal. Quando eu não tenho limites, né? Imagine uma casa sem limites, sem porta, sem janela, sem cercas. Qualquer coisa entra, barata, rato e entra o ladrão. Então, se eu não tenho limites na minha vida, eu não sei o que é certo, o que é o máximo do respeito ou do desrespeito que eu posso aceitar, fica muito mais fácil da minha vida ser invadida. Então, aquelas pessoas que não gastam tempo em se conhecer, em se amar, em se cuidar, né? O autocuidado, o autorrespeito, o autoamor, a autoestima, elas viram presas fáceis, porque a carência é um dos sentimentos mais avassaladores para a gente se grudar a um perfil vampiro emocional, no caso. Porque principalmente os narcisistas, eles usam uma tática que chama mimetismo. Então, no começo da relação, eles se transformam naquilo que você esperava. Então, parece que você conheceu a sua alma gêmea, é o príncipe encantado, é a princesa. E é uma relação muito intensa no começo. É assim, fala em casamento já na primeira semana, já vai morar junto. É tudo muito intenso, porque ele não pode dar tempo de você pensar. E se você tiver carente, você não pensa mesmo, você fala, é o príncipe mesmo. Aí, finalmente encontrei, você pensa. E a hora que você vai ver, a negação vem daí. Porque a hora que eu vou ver, eu já falei para todo mundo que eu casei, todo mundo achou um absurdo. Que, nossa, mas você só... Não, mas você não conhece. O dia que você conhecer, você vai me dar razão. Aí você casa ou mora junto, faz o que for, e aí você começa a ver os sinais de alerta, só que aí você começa a negar, porque como que você pode ter se enganado? Como é que você vai contar para todo mundo que aquele era uma barca furada, que todo mundo tinha razão? Aí a negação também esbarra no orgulho próprio. De eu não querer olhar para aquilo, de eu não querer admitir que estava errado e que estava todo mundo certo e, sabe, desculpa a palavreada, mas enfia o rabo no meio das pernas e fala que estava errado. É o melhor a se fazer. Eu falo porque eu também passei por isso. Porque quando eu fui morar junto com meu segundo marido, e depois que eu fiz a burrada inteira, que foi casar, tudo, mas fui morar junto, na primeira semana ele abriu o jogo comigo, que ele não era o que eu achava que ele era. Aí o que eu tinha que ter feito hoje com a minha cabeça? Corre,
Sim. Corre, corre que dá tempo. Mas eu pensei, ai, você tem vontade de ser tudo aquilo que você gostaria, que você falou para mim que você era? Então eu vou te ajudar a ser. A E aí, salvadora da pátria, sim, né? exato. E aí o que aconteceu? Meu fim de linha foi um cárcere privado e um parto prematuro. Então, assim, não, a gente tem um trecho até bíblico que fala, não que eu seja religiosa, mas esse trecho vale a pena, que o sábio aprende com o erro dos tolos. Então, assim, tem uma tola aqui que fez bastante tolice e que hoje gasta o tempo praticamente do dia mostrando, não faça tolice, não faça tolice, isso daí é tolice, mas nem todo mundo está na fase da escolinha da vida para entender que é uma tolice. Então, a negação, não sei se eu deixei bem claro isso, é isso. Esbarra no seu orgulho, na sua ficar dando chance, na não querer ver que aquilo tá uma barca furada. Às vezes algumas mulheres se acham velhas demais. Ah, mas como que eu vou largar agora? Dediquei 20 anos da minha vida nesse casamento. Eu escuto muito isso. Ué, então você vai dedicar mais 40 se você tiver para viver? Ah, mas agora, vou ser feliz agora, né? Não tem mais esperança. E aí eu tive clientes que aceitavam ter um segundo relacionamento do marido numa boa. Então, tipo assim, de segunda a quarta ele ficava com uma família, de quarta a domingo com a outra, mas é melhor do que separar e a sociedade. Tem muita gente ainda que está preocupada com o que o outro vai pensar. Então, a negação é o pior num relacionamento abusivo, porque para você puxar essa pessoa, primeiro que ela não dá a mão para você puxar ela do poço. Ela vai afundando e vai falando que tá bom, que vai melhorar, que Deus é bom. Tem gente que coloca a religião no meio. Ai, eu fiz isso, também fiz isso, presente. Fiz isso no meu primeiro casamento, eu fiz isso. E eu escutei o quê de uma pastora? Ana, cuida do casamento dos outros, que do seu Deus cuida. Não, bem, Deus não vai descer para cuidar do seu casamento. E quando eu parei de fazer isso, o meu casamento acabou. Então, assim, não, então você não acredita em Deus? Não é nada disso que eu estou falando. Eu estou falando que Ele não vai fazer o que é para você fazer. É você que tem que cuidar do seu casamento. A vida é sua, é você que tem que cuidar dos seus limites. É você que tem que cuidar do seu bem-estar. Então, tem pessoas que ficam agarradas à religião, achando que a religião vai salvar o casamento, vai salvar a relação. E não é isso. Ele já deu a lição. Eu acho que Jesus já veio aqui, já deu uma boa lição que quase ninguém segue. Então, assim, as pessoas ficam se agarrando a cordinhas que não vão resolver. Tá? Então, assim, não estou falando nada contra a religião, nem contra... Estou falando assim, a vida é sua, resolva você os seus problemas. Então, pare de negar, veja, realmente, fiquei 20 anos nessa relação, mas eu tenho 40, 50, o que eu vou fazer agora? Há vida depois da relação abusiva? Claro que há. E há uma vida próspera se você quiser. Você pode descobrir forças e potenciais em você que estavam ali ofuscados e tampados por essa pessoa que não deixava você brilhar. Né? Então, assim, a negação é a pior coisa que alguém pode fazer dentro de qualquer situação, eu acho. Né? Negar uma doença, negar uma realidade, né? É a pior coisa. Nossa, Ana, você está falando coisas tão importantes, mas tão importantes, e eu acho que numa cultura como a nossa, né, a cultura brasileira, latino-americana, ainda uma sociedade muito marcada, muito atravessada pelo machismo, pela misoginia, né? As mulheres ainda nesse lugar de muita submissão. Sim. Tanto a submissão ao homem, no caso das relações heterossexuais, mas, mais do que isso, uma submissão a papéis sociais. Então, ainda essa ideia da mulher que não casou, da mulher que divorciou, da mulher que está ficando para titia,
da mulher Sim. que fica com todo mundo, então ela é dadeira, ela é biscate, o que que for, né? Eu Sim. acho que essas prisões dos papéis sociais, elas criam o palco perfeito para que essas relações abusivas aconteçam, Sim. Exato. né? Porque quando você Exatamente. fala, olha, eu prefiro não separar, porque imagina o que que os outros vão falar de mim, Uhum. eu prefiro Sim. passar o inferno na Sim. Terra do que ser mal vista perante a sociedade, né? Sim. 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 E aí eu fico pensando em caminhos. Você falou coisas fundamentais, que é a questão do autoconhecimento, Uhum. da Sim. gente investir o nosso tempo em nos auto-investigar, Sim. né, em promover um processo de autoconhecimento, determinando, porque sim, a questão de respeito, de dignidade, é determinada por cada um, não é imposta de fora, não é de Sim. fora para Sim. dentro, é de Sim. dentro para fora, Sim. né? Sim. E ela vem quando tem conhecimento. Mas eu Sim. fico pensando assim, para essas pessoas que estão lá dentro da relação, que não conseguem enxergar, Uhum. né, é, possibilidades. Qual que é a luz no fim do túnel para essas pessoas? Então, eu acho que hoje as redes sociais são um lance até de utilidade pública em alguns casos, porque é ali, né? Algumas pessoas trocam às vezes a televisão pelo celular hoje em dia. E se você seguir conteúdos interessantes, você pode. Eu tenho muitos depoimentos que eu posto até nos stories do Instagram Hum, para ficar lá porque tem os destaques de pessoas que falam exatamente isso. Eu não sabia que eu estava numa relação abusiva e comecei a seguir tua página e comecei a perceber que era isso e muitas já se libertaram sem fazer a terapia, sem fazer tratamento nenhum, já pela própria iniciativa. Então, a luz é você buscar sair da alienação, que tem a ver com o que você me perguntou da negação, é. né? Então, infelizmente, quando a pessoa ela não quer ver, aí ela nem abre o Facebook, o Google, ela não abre nada, ela não assiste um programa porque ela não quer ver. Ela Hum, vai se enganar. Eu falo que isso é invalidar a sua existência. hum, Você querer que a tua vida simplesmente continue naquela marasmo, naquela situação, e daí você entra num processo de vitimização que é muito comum, e quando eu entro na vitimização é difícil sair, porque aí o que as mulheres falam, especificamente das mulheres falando agora, as mulheres dedicam a vida ao casamento. hum, Outro dia eu li até um negócio interessante que falava assim, que os homens sonham em ter um carro, um trabalho, um viajar e uma carreira. E a mulher sonha em ter um casamento. Casamento, filhos. Se você casa e não tem filhos, já começa aquela hum, cobrança. Ai, será que é estéril? Será que não sei o quê? Então, assim, esse papel social em cima da mulher, esse julgo sobre nós, que infelizmente eu acho que na nossa evolução planetária vai levar um não tempinho, sei né? quantos séculos, porque a gente está afundado no patriarcado, né? É. A gente está afundado nesse sistema onde eu falo e o pênis vale tudo. E a gente não vale nada, infelizmente. Desculpe os homens que estiverem assistindo, mas é uma verdade. Né? Então, assim, para a mulher é muito mais difícil sair da relação abusiva, porque existe também a dependência financeira. A Hum, financeira, né? Alguns maridos que falam, não, você fica em casa, cuida dos filhos, cuida da casa. Muitas vezes ela tem profissão, mas ela deixa hum, fora de cogitação e aí de repente separa. Depois de 10 anos de casamento, para ela se recolocar nesse mercado é difícil. sim, Ela está desatualizada. Ela tá, né, o que ela aprendeu na faculdade já não vale mais. hum, Então, assim, a mulher, ela tem que ter uma força, assim, de guerreira mesmo para falar, não, nem que eu tenha que fazer qualquer coisa, uhum, faxina, não que faxina seja qualquer coisa, o que for, faça brigadeiro, bolo para fora, existem coisas que você pode fazer para sair disso, cuidar de um idoso, né? Existem coisas que não exigem uma profissão, um diploma, e que sim, você pode fazer. Então, para mim, assim, nada é desculpa para não sair. A única desculpa é eu não quero. hum, Eu não quero sair. Isso não é para mim agora, eu não quero, já tô aqui mesmo, vou continuar. Daí eu falo, ué, o que eu vou fazer então? hum, Então, assim, o não, ele é uma palavra pouco usada dentro de uma relação abusiva, porque se a gente falasse mais não, o abuso não acontecia.
Só que o não vira uma arma contra si mesma quando você fala, eu não quero olhar para isso, eu não vou mudar. Sim. Entendeu? Então, assim, as mulheres, eu acho que é o quê? Abrir os olhos, sair um pouco só das cenas de novela e vir para a vida real. Apesar que as novelas faz tempo que eu não assisto, mas um dia me pediram para eu comentar na minha página sobre uma novela X, eu acho que estava tendo alguma relação abusiva na novela, não sei o que ela pediu para eu comentar. Mas olhar para a vida real e se informar, não tem como, né? Então, você falou, qual seria a luzinha? Buscar essa informação. Buscar, seja com redes sociais, seja no Google, seja em programas de televisão, né? Aparece lá uma notícia, principalmente aí no Brasil, de um feminicídio. O que levou aquilo? Né? O patriarcado quer dizer que é porque a gente estava com roupa curta, é porque a gente estava mostrando, é porque a gente saiu para trabalhar, a mulher estava muito saidinha, daí o colega de trabalho começou a ser. Quer dizer, gente, então nós temos que usar burca e ficar naquele sistema que ninguém nos veja porque a gente causa isso. Então, assim, é uma mentalidade que é de formiguinha, que é o que o seu trabalho está procurando fazer também, né? Atingir essa mente, expandir a mente. E eu acho que hoje com a internet vai ser difícil que daqui 50 anos seja tão comum um feminicídio porque você realmente não saiu do ambiente. Eu acho que as próximas gerações que estão chegando, se elas mantiverem-se nisso, é por escolha, não é por ignorância. A minha geração ainda pode se desculpar pela ignorância. A gente não sabia. Era obrigado, era feio. Né? A minha mãe também foi uma mãe que se separou. E na minha época, há quase 50 anos atrás, um divórcio era horrível. Né? Hoje é menos horrível. Mas mesmo assim, eu, quando cheguei aqui na Europa, a primeira vez que eu vim, antes de morar, eu fui barrada em todos os aeroportos que eu passei. Todos. Eu falava, gente, mas será que eu tô com cara de traficante, alguma coisa? Será que é porque eu sou brasileira? O que que é? Não. É porque uma mulher brasileira viajando sozinha na Europa veio para se prostituir. No fundo, eu fiquei até assim, nossa, mas eu tô meia coroa para a profissão, né? Então, eu tô bem, né? Mas era absurdo, eles mexiam em todas as coisas da minha mala e questionavam tudo. Tudo. Presentes que eu estava levando para os meus, tudo. Então, olha que ridículo. E uma outra vez que eu vim viajar com a minha filha, aí eu não fui barrada, porque aí era uma viagem familiar. Sim. Então, é assim, esse sistema vai demorar para cair. Então, qual que é o meu conselho? É que você tenha o seu sistema de alerta, as suas cercas, os seus limites, sabe? Não se exponha a risco desnecessário, porque às vezes muita liberdade e achar muita igualdade num planeta que ainda não é igual, nos expõe a risco desnecessário. Né? Então, por exemplo, eu achar que, não, tudo bem, qual é o problema eu andar de madrugada numa rua, uma rua do Rio de Janeiro, vamos dizer. Mas se é um lugar frequentado e mal frequentado, por que eu vou me expor a risco? Só porque eu acho que eu sou mulher e eu tenho que ter o mesmo direito do homem que anda por ali tranquilo? Eu estou me expondo a risco. Sim. Então, infelizmente, eu acho que a mulher ainda tem que se resguardar de certos riscos e ir construindo essa muralha de proteção ao nosso redor, mas estruturada, com condições, e não assim num arrojamento arriscado. Eu tenho sim que exercer a minha liberdade, exercer a minha cidadania, mas para que eu vou me expor a um risco desnecessário? Para que eu vou brigar, às vezes, de frente num sistema que não vai? Infelizmente, eu mudei do país porque eu não como é que eu vou dizer? Não concordava com muito sistema brasileiro. Para mim, é melhor estar fora do que estar dentro falando contra. Então, é o mesmo conselho. Se você precisa de mais liberdade de expressão e tudo, tente construir o seu campo para agir ali. Ou, se possível, mude para um lugar que te dê mais essa liberdade. Mas ficar, às vezes, dando murro em ponta de faca,
precisa de muito murro para destruir uma faca. E às vezes você sozinha é complicado. Então, assim, eu entendo as mulheres que têm medo de sair. E principalmente as mulheres mais velhas, que já estão deslocadas no mercado de trabalho. Então, assim, eu me condoo dessas mulheres, porque é difícil. Eu tô até com uma seguidora aqui em Portugal, que ela, com 20 anos de casado, filhos moços, já quase 30 anos de casado, descobriu que ela vive uma relação abusiva e agora os filhos são abusivos com ela. Eu não falei sobre filhos abusivos, mas filhos são muito abusivos também. Sim. E imagina que ela está numa casa hoje isolada. Eles isolaram, 3 homens isolaram a mãe, né? O marido e os filhos para o lado do pai e a mãe. E aí, o que é a conclusão de uma mulher dessa? Poxa, a vida inteira me dedicando, fazendo de tudo, não viajo, não faço nada, não estudo, para ver comida, para ver roupa, para ver, principalmente mães de homens, né? A gente ainda tem isso, né? Ai, que ó, eu tenho um casal de filhos. E é uma luta mental mesmo, você entender que o homem pode fazer tudo. Não sei por que a gente acha as mães que o homem você tem que fazer. Que o homem, mas não, tem que fazer. E aí, olha a situação, aos 30 anos mais, né, de casado, chegar e falar, e agora? Para onde que eu vou? Sim. Vou fazer o quê? Então, assim, uma das minhas lutas no meu trabalho é esse, é mostrar que há esperança. E que se você tiver que voltar, então, para a casa dos pais por um tempo, ou montar uma república por um tempo, é melhor. É melhor do que ficar no jugo. Você não precisa. Você já está no lodo, você vai terminar de se afogar. Eu recebo depoimentos de meninas e de mulheres que estão à véspera de um suicídio. Não vê esperança. Não vê luz no fim do túnel, que nem você falou. Então, assim, é um trabalho de nós que mexemos com isso, de formiguinha, né? Também de falar. Eu tenho 2 postagens diárias nas minhas redes sociais com assuntos, falando. Só que engraçado, vou até fazer esse comentário aqui. Quando eu posto sobre o abuso e o abusador, tem 200 compartilhamentos e curtidas. Quando eu posto que você tem que olhar para você e que às vezes é você que está permitindo isso, parece que eu nem passei nas redes sociais. Ninguém me viu aquele dia. Eu falei, nossa, ninguém ligou o Facebook hoje, porque ninguém curtiu. Mas é porque é difícil olhar isso. Claro. É difícil olhar isso. É difícil olhar que você, às vezes, você que gastou dos 30 anos, a sua relação já está dando sinal que estava ruim há 10. Você que levou mais 20. Então, assim, tá bom. Jogou fora, entre aspas, os 20. E agora? E daqui para frente? Vai continuar jogando? Uma das características das redes sociais que eu vejo com bons olhos, né, é essa formação de redes de apoio, né, Ana? Eu estou morando nos Estados Unidos agora, e aqui existe muito essa cultura dos grupos de apoio. Então, por exemplo, você é uma mãe que aí você perdeu um filho para o câncer. Aí você vai para um grupo de pais que perderam filhos para o câncer. E esse grupo se apoia. Se apoia, sim. Pessoas em relacionamentos abusivos, sobreviventes de relacionamentos abusivos, sobreviventes de violência sexual, sobreviventes de 1000 coisas. Isso faz muito parte da cultura aqui. E que no Brasil não é tão difundido isso, essa coisa de sentar em roda, em grupo e um apoiar o outro. Mas eu vejo as redes sociais cumprindo um pouco esse papel. Né? Então, a sua página, por exemplo, está cumprindo o papel de criar um espaço onde pessoas que querem, primeiro, entender o que é relacionamento abusivo. Peraí, será que eu estou em um... como que eu vou identificar? Tem ali um espaço para começar a fazer essas reflexões, e para começar a ver também, que eu acho que é muito importante na experiência humana, a gente entender que outras pessoas também passam por dificuldades parecidas. Então, quando eu olho, poxa, a Ana passou por relações abusivas, foram 2 casamentos, não sei o que, teve isso, teve aquilo. E aí eu me vejo aqui, eu não me sinto tão ET. Eu falo, ela também, né? Então, não sou só eu.
E tem a Sim, sim. outra, e tem a outra. E isso eu acho que vai criando um combustível, uma força interna para que as coisas possam começar a caminhar para um, né, para um Sim, processo sim, de recuperação, né? Então sim. eu fico pensando muito nesse papel hoje da internet e principalmente das redes sociais, dessas páginas de apoio. Uhum, sim. Só que eu vou só dizer um perigo que eu também estou observando, É. Marina, que é triste. Abusadores participam da minha página para tentar procurar vítimas. Uhum, Então, eu já tive algumas denúncias uhum. de mulheres, até assim, uma coisa difícil, porque uma delas me perguntou se eu tinha algum mecanismo para detectar um abusador. Eu Na falei, internet. gostaria, É. mas como? A pessoa cria 10 perfis fakes, como é que eu vou saber quem ela é? Só que ela me deu o nome da pessoa e eu busquei lá nos meus milhares de seguidores e consegui e bloqueei. Só que eu falei, se a pessoa criar outro, não tem como, né? Não tem como eu saber. Mas eu já vejo, às vezes, diálogos Hum, nos comentários e já me dá um sinal de alerta, hum. sabe? Às vezes homens e mulheres se solidarizando, só que aí chama no privado e aí, então assim, tem que tomar muito cuidado. Por quê? Até as redes sociais estão recheadas de narcisistas, que é o perfil principal do abuso. Hum, Então, assim, ficar atenta. A pessoa te chamou, dá uma olhada na rede social dessa pessoa. O que posta, o que comenta. Se a rede social é só foto, só selfie, só o melhor do pode. melhor dela, e ela não for uma modelo fotográfica, você já, ó, se liga, se liga. Outro dia eu vi até um post que assim, que depois que você passa um abuso tão sofrido como eu passei, vai no fundo do poço mesmo, você fica mais afinada que um agente do FBI. Sim. E eu tenho uma cliente que fala isso para mim, Ana, mas eu falo, você não está percebendo que essa pessoa é assim? Olha isso, isso, isso. Eu falei, nossa, você está pior que a gente do FBI mesmo. Mas você fica. É. Você sente o cheiro do abuso. Então, assim, só completando o que você falou, as redes sociais têm esse papel extremamente importante, que é do apoio, que é Hum, da empatia, né? Ah, ela passou e superou, eu também posso conseguir, porque o que eu sou diferente da outra pessoa? Em nada, praticamente. Então, assim, é possível, mas eles também estão de olho para saber. Outro dia eu vi um diálogo bem assim, um rapaz falando, se solidarizando com uma moça na minha página, e aí ela fala: você não sabia que você seguia essa página, porque fica o relato todo ali, eles nem percebem que está todo mundo lendo, né? Não é o WhatsApp, é página aberta. E aí ele falou assim: não, eu não sigo a página, mas eu vi teu comentário. Oi? Como é que você vê o comentário de alguém numa página? hum, Isso não fica piscando em alerta no seu celular. Se viu é porque está te seguindo. Se viu é porque está rastreando teus passos. Se liga, né? hum. Então, assim, as redes sociais, como tudo, a gente vive um mundo da dualidade, né? Da luz e da sombra ainda. Como tudo, tem o lado extremamente bom, só que tem o lado perigoso, que é os envolvimentos. Eu fui captada por essa moça aqui em Portugal pelas redes sociais. Hum. Ela vive disso. Ela passa o dia inteiro nas redes sociais vendo os brasileiros que estão vindo para Portugal Hum. e ela se aproxima e ela oferece apoio e onde ela vai, nhaque, igual o lobo, entendeu? E aí me extorquiu dinheiro, passei 10 dias no cativeiro da casa dela, então assim, eles estão ali espreitando. E os empatas, que não são narcisistas, mas que posta desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, tudo, onde foi, faz check-in, tudo, bota comida, tudo. Você está dando todas as informações para a De pessoa. bandeja, né? Aí a pessoa se aproxima de você e ela começa a falar só aquilo que você gosta, e você fala, gente, é minha alma gêmea. Não, ela stalkeia suas redes sociais de manhã, tarde à noite, ela sabe que você gosta de sushi, que o Hum, seu carro é tal, que semana passada você fez isso, que você vai na academia segunda, quarta e sexta. Ela sabe tudo, porque você põe tudo. Você fornece.
Aí esse mimetismo que eu falei que o narcisista faz fica fácil, né? Porque é só ter um pouquinho de QI, faz um caderninho, vítima X, gosta disso. E começa a iniciar a paquera, começa a postar o que você posta. Eles começam a se assemelhar. E aí, o que acontece com a vítima? Ela se apaixona por ela no outro. Por isso que ela acha que é alma gêmea. Olha, ele posta coisa de fitness. Ah, ele também. Nossa, agora, claro, graças a Deus, eu arrumei um parceiro fitness. E você vai conhecer o fitness depois. Então, assim, fica esperta. A ilusão acho que é a nossa pior armadilha. Ficar, cair na ilusão. E permanecer nela é a derrocada final. Tá? E eu estou ouvindo na sua fala também um chamado muito forte para a autorresponsabilidade, né, Ana? Quando você fala, olha, sim, a rede social pode ser um lugar de apoio, mas é um lugar de predador também. Então você não vai achando que você está, né, chapeuzinho vermelho passeando no bosque. Sim. Né? Sim. Então, eu estou ouvindo isso o tempo todo na sua fala, um chamado para autorresponsabilidade. Olha, você precisa se responsabilizar por se conhecer, se responsabilizar por entender os seus limites, se responsabilizar por levantar as suas barreiras, né? Com as pessoas, se responsabilizar por identificar que você caiu numa fria e aí ir construindo aí os caminhos para sair. Né? Sim. E se responsabilizar para não cair de novo. Sim. E eu até queria deixar mais um alerta da carência. Outro dia também tive um relato desse na minha página que eu fiquei com o olho desse tamanho, 200 bandeiras vermelhas acesas. Uma moça me chamou falando que ela tinha visto que estava no abuso, tinha saído do abuso graças à página e que agora estava novamente casada e feliz com uma pessoa da minha página. Eu já, né, falo, meu Deus, tomara que seja 2 empatas, porque e se não for? Então, qual é o alerta que eu quero deixar? Quando você sai de um relacionamento abusivo, eu já fiz até post sobre isso, não engate um relacionamento no outro. Por quê? Vou dar um exemplo que é para fixar na mente. Quando um peixinho sangrando cai no mar, quem que vem? O tubarão ou o cardume ajudar? É o tubarão que vem, ó, nhaque. Então, a gente, quando tá carente, a gente atrai predador quando a gente tá ferido. Então, acabou, saiu da sua relação abusiva, tá carente, tenta transformar a sua solidão em solitude. Eu sei que é difícil. Deve ter gente que tá me ouvindo e tá falando assim, essa moça tá achando que é tudo fácil. Gente, eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. É uma construção. Para vocês terem uma ideia, já faz anos que eu estou construindo a minha solitude. 7 anos. 7 anos que eu não me envolvi mais com nenhum relacionamento. Então eu tenho que, para me curar, eu tenho que levar 7 anos? Não, esse é o meu modelo. É o que está dando certo para mim. Você pode levar 7 meses. Agora, 7 dias, corre. Você não cura em 7 dias. Só gripe, olhe lá em 7 dias. Carência afetiva, codependência emocional, falta de identidade, falta de autoconfiança e baixa autoestima, eu não curo com 7 dias. E eu não curo, muitas vezes, sem ajuda profissional. Então, entrou num buraco, a chance de você entrar no segundo é grande, a gente repete padrão. Eu casei 2 vezes, 2 casamentos abusivos, com pessoas de perfis totalmente diferentes, em relação à amorosidade, em relação à atenção, só que piores um que o outro. Mas eu não tinha filtro, eu não tinha tudo isso que você observou da autorresponsabilidade. Eu era o chapeuzinho vermelho andando e achando que o bosque não tinha lobo mau, que só tinha vovozinha, coelhinho, docinho. Então tem gente que vive no mundo da Alice também. E não, gente. Então, assim, cuidado com rede social. Cuidado com rede social. Tenha responsabilidade na rede social. Cuidado com exposição. Isso cansa de ver, principalmente no Brasil, notícias que marcou encontro, aí foi, a pessoa não era nada daquilo. Eu assisto um programa que deve passar aí nos Estados Unidos,
90 dias para casar, 9 Day Fiancé. Passa no TLC. É um programa sobre relacionamentos que as pessoas se conhecem pela internet, que é o mais comum hoje. Sim. E é o mais perigoso. É perigoso. Como é que eu sei que é perigoso? Porque eu já fiz, já entrei nesse buraco. Cuidado, porque na internet eu sou quem eu quero ser. Eu não sou quem eu sou. Nada substitui o olho no olho. A linguagem corporal, que foi até um curso que eu fiz para aprender a detectar a mentira e a manipulação pela linguagem corporal. Tem como você detectar. Entendeu? Agora, na internet não dá para saber. Não tem o olho no olho. Quando a pessoa não quer falar, cai a conexão. Você está naquele assunto querendo saber. Ai, travou. E aí vai, responde quando quer, responde depois de pensar na resposta. No tete-a-tete, você não tem isso. Você começa a perceber. Né? Então, assim, cuidado com relacionamentos. E esse programa mostra muito isso, relacionamentos da maioria dos outros países querendo ir para os Estados Unidos, no caso, que é o sonho americano. E aí você vê assim, eu começo a assistir, tem hora que eu fico falando sozinha, meu filho fala, o que foi, mãe? Eu falei, não, eu tô falando sozinha para ver se alguém me escuta. Gente, pelo amor de Deus, tem todos, se você for fazer um tique, né, das compatibilidades, é tudo vermelho. Mas a pessoa acha que aquela pessoa é a tal. Então, gente, é assim, eu sei que é difícil. Eu talvez falo assim, você tem quase 50 anos, já perdeu a ilusão? Não. Graças a Deus eu caí na realidade. Então, assim, ter o sonho, mas desde que seu sonho seja parceiro com a tua realidade, aí sim é legal. Agora, você ter um sonho que é parceiro com a ilusão e com a fantasia, aí sim está o perigo. Então, tem relacionamentos abusivos que não tem narcisista nenhum envolvido. Tem pessoas que não querem olhar para a verdade, que não querem aceitar que o outro não quer mais, que aquilo acabou, que o amor não foi eterno, que nem sempre é. E aí a relação se torna abusiva por causa disso. Aí eu vou te controlar. Não, você me tirou da casa da minha mãe, você não me deixou trabalhar agora, você vai ficar comigo até morrer. Não aceito não, é o não de novo na história. Né? A outra versão do não, eu não aceitar o não do outro. Nossa, Ana, eu tô muito contente que você topou esse convite, porque eu acho que essa conversa, não é uma conversa fácil, principalmente quem estiver assistindo e estiver em relacionamentos abusivos, vai ter uma dificuldade grande. Então, quero pedir para as pessoas lembrarem de acessar o coração e a autocompaixão, né? E entender que às vezes a gente passa por coisas que a gente não gostaria mesmo, mas usar esse momento aqui, essa reflexão toda que a Ana está trazendo, para a gente entender que existe vida após a relação abusiva. Né? E existe vida muito melhor, na verdade. Exato. E o relacionamento, se falando agora de relacionamento amoroso, que talvez seja mais difícil de desconectar, você consegue ter prazer com você mesma, com a tua companhia, com as tuas coisas. E quando você alcança esse estágio, olha, é difícil você deixar qualquer um estragar isso. Eu vou falar assim, eu não troco, às vezes, as minhas atividades, o que eu gosto, o que eu tenho prazer em fazer, porque eu preciso estar ali, porque está todo mundo ali. Ou porque as pessoas olham para mim, aqui mesmo em Portugal, um país muito católico, e eu sou, na verdade, hoje eu sou viúva do meu segundo marido. E, então eles sabem aqui em Portugal que eu sou viúva, e tem sempre um vizinho ou outro mais velhinho querendo que eu case com alguém, porque eu não posso ficar sozinha. Na cabeça dele, eu não posso ficar sozinha. E aí outro dia ele veio falar assim para mim, não, você tem que arrumar um gajo, né? Um gajo, né? Um homem aqui. Eu falei assim, para esquentar seu pé. Falei, olha, tem um cobertor elétrico na minha cama que dá conta do recado. Assim, gostaria de ter um gajo? Sim, não digo que não. Não sou contra casamento, não sou contra relacionamento, mas tem que estar dentro do que eu quero hoje, do que é bom para mim hoje. Se não, tudo bem, eu vou continuar sendo feliz sem a pessoa. Então, assim, cuidado com troca, né? Não para preencher um copo vazio. Exato, né? exato. Que é o Tem gente lugar que fala da assim, carência.
Mas você, olha, eu faço tudo sozinha. E com prazer, eu viajo sozinha. Eu vou em restaurante sozinha, eu vou em cinema sozinha, eu vou em shopping sozinha. E faço amizades se eu estou em algum lugar e começo a conversar com as pessoas. Então, assim, isso é uma escolha, né? Não estou falando que tem que ser assim. Mas hoje priorizo o quê? O meu bem-estar. A minha segurança emocional, porque eu já passei por violência física, então isso, por mais que você trabalhe seus traumas, ninguém quer passar por violência física de novo porque curou o trauma, né? Tá ali, eu não quero mais. Então, assim, hoje, volto a falar, porque tem homem abusado? Tem. Na minha página tá cheio de homem abusado. Só que você vê muito. Voltou? Para mim travou. Para você travou? Voltou? Voltou? Eu acho que eu falei, estava Estava falando do falando dos homens feminicídio. abusados na sua Isso. página. O masculinicídio é difícil, mas o feminicídio é comum. Então, assim, a gente bate mais em cima da mulher porque a mulher tem que tomar cuidado com algumas coisas. E tem que perder essa ilusão, que é uma coisa que vem da nossa criação, né? Os contos de fadas são essencialmente para a mulher, né? Outro dia eu fiz até uma postagem falando das princesas na terapia. Foi bem engraçado, as princesas na terapia. Então, assim, e se você perceber, eu fiz até um texto já sobre isso, as princesas tinham, a maioria delas, mães narcisistas também. Você vê que as princesas não tinham mãezinha, é madrasta, bem madrasta mesmo, ou bem ruim, ou a mãe da Branca de Neve, a bruxa, era mãe, não era madrasta, né? E a mãe que quis matar a filha com a maçã envenenada. Então, assim, é uma cultura que a gente já cresce achando que a gente tem que esperar o príncipe encantado, que a gente vai ser cuidada, protegida, e aí você deixa isso para o outro. Quando eu dou a função do outro me proteger, é aí que a coisa fica feia. Eu tenho que me proteger, eu tenho que me cuidar, eu tenho que me respeitar. Como é que eu vou exigir o respeito do outro se eu não me respeito? Se todo mundo faz o que quer comigo, com o meu tempo, não respeita meu tempo, sabe? Pare de deixar seu ouvido ser alugado sem você cobrar alguma coisa por isso. Valorize o seu tempo, sabe? Isso é pôr limite, isso é pôr cerca. Você falou, agora não dá, agora eu não quero, isso para mim eu não gosto. Mas a princesinha que espera, a donzelinha que espera o príncipe, ela tem que estar sempre rindo, sempre bem vestida, sempre cheirosa, sempre maravilhosa. Aí a mulher do século XXI que trabalha, que cuida de filho, que paga a conta, que tem que abastecer o carro e encher o pneu e tem que entender de mecânica. Aí não dá para estar sempre rindo. Aí é onde acontece, entendeu? Mas a mulher também se permite. Porque na mente, por isso que eu fui fazer psicanálise, na mente eu tenho aquele padrão aprendido da princesa. Eu tenho uma amiga muito querida até, e ela tá num casamento ruim há anos, mas infelizmente agora o marido tá doente, fica mais difícil ainda de deixar. Mas ela tem o sonho da princesa, da minha idade. Ela fala, eu ainda vou me apaixonar perdidamente, e vai ser lindo, maravilhoso. Tomara, mas vamos ter um pouco de realidade. Século XXI, que você também tem que arregaçar a manga e ir atrás do sustento da casa, é complicado. Complicado você estar felizinha todo dia lá, esperando o maridinho chegar, com o chinelinho na porta, né? Às vezes você chega depois que o marido está em casa. Ana, maravilhosa essa sua fala. Acho que você trouxe elementos fundamentais para a gente começar, né, a ter essa conversa, porque, como a gente falou antes até dessa entrevista, é muito assunto, é um tema muito profundo, que dá para ir muito longe, mas eu acho que, por hora, para o nosso evento, você já trouxe muito, né, que as pessoas vão precisar de um tempinho para digerir aí. Para digerir. Quero convidar as pessoas que estão assistindo, se algum ponto tocou muito profundo, dá um tempinho, vai dançar um pouquinho, vai caminhar, para dar uma
Sim. digerida nisso. E aí a gente está chegando no final da nossa conversa e eu gostaria de saber para você, Ana, como que toda essa conversa que a gente teve até agora se conecta com uma revolução amorosa, se conecta com esse evento, a proposta do AMS. Eu acho que tem tudo a ver, e aí fico muito feliz de ter sido escolhida por você para falar sobre o abuso, porque eu só vou conseguir me amar verdadeiramente quando eu começar a olhar para mim e ter isso que você falou da autorresponsabilidade, do autocuidado, do autoamor, da autoestima. Então, assim, a revolução começa dentro de você. Né? Então, se você que está aqui e me ouviu falar 1 hora sem parar de abuso, e você identificou que tem mais pontos vermelhos do que verdes na tua relação, não faz sentido você até participar de um evento tão rico como esse aqui e não tomar atitude, né? Uma coisa é a ignorância. Eu não sei que isso acontece. Agora, quando eu sei que isso acontece, ainda que você se negue, a responsabilidade é sua, você sabe. Tem mulheres que às vezes falam assim, eu não vou separar por causa dos filhos, ou homens. Aí o filho cresce e fala, caramba, mãe, por que você não separou, pai? Que inferno que eu vivo a minha vida com esse casamento de vocês. Então, essa responsabilidade é nossa da atitude. Então, eu acho que tem tudo a ver o tema. Você ter colocado esse tema foi muito importante, inteligente da sua parte ter colocado, porque se eu estou num relacionamento abusivo, isso não é esclarecido num evento desse, eu vou virar uma empata meio doida que só vou querer amar e fazer o que vocês estão ensinando aqui, os outros palestrantes, e eu nem estou percebendo que não dá para fazer isso com aquela pessoa. Nessa relação não dá. Você pega todo esse pacote de palestras e guarda, e você vai ter acesso 1 ano, não é isso? Uhum. E aí você sai daquela coisa ruim, se cura, e daí você fala, olha, vou seguir todos aqueles conselhos que eu recebi ali, porque agora vai ter que ser assim uma relação. E ponha limites. E não estenda seus limites. É igual casa, né? Você fez o muro da tua casa. Você não pode ficar trocando muro toda semana, mais para frente, mais para trás, mais para frente, mais para trás, porque os outros estão falando, porque aquele vizinho comprou um carro maior, então você recua o muro, aí o outro trocou por um carro menor, você põe o muro. Não. Limite é limite, gente. Não é não. Cuidado para parar e parem de ficar transformando não em sim. Mas e se? É outra palavrinha que dá uma palestra de 1 hora. E se? Não, esquece o e se. É agora. Como é que tá? Como é que era? Mas e se? Não sei. Tá ruim e já foi ruim. Então vamos resolver agora. O e se, eu voltei com meus 2 maridos. Porque eu fiquei no e se. Tava ruim, eu separei. Aí eu falei, acho que e se melhorou? Não, não melhorou. Também cuidado que copo quebrado, você cola e as ranhuras de quebrado tá tudo ali. Então também tome cuidado. Então, Marina, acho que tem tudo a ver com o seu evento. Fico muito feliz de ter sido realmente... ter tido essa oportunidade aqui de falar para todo mundo que estiver assistindo. O que eu falei realmente é uma feijoada, né? Não dá para digerir assim. Não vim trazer um caldinho, nem uma sopinha, desculpem. Vou falar, desculpa lá, como diz aqui em Portugal, desculpa lá. Mas é uma feijoada. Faz o que a Marina falou. Assiste, faz uma yoga, toma um sorrisal, assiste mais um pouco, porque é isso. A realidade é essa. O abuso está generalizado no mundo. Infelizmente, abusos governamentais também a gente está vendo. A pandemia mesmo, o Covid, veio trazer à tona uma série de situações. Muita violência se instalou com a Covid, porque as pessoas não conseguem ficar nem consigo mesma, porque dirá com os outros dentro de casa. Aqui mesmo na minha região, que é Portugal, teve muita violência doméstica, até homicídios. Então, assim, é hora dessa revolução do ame-se começar comigo. Isso. Eu me amo. Eu começo a me amar. Aí eu começo a amar o outro. Quando eu faço mais para o outro do que eu faço para mim, já está errado. E já teve um cara que veio aqui 2020 anos atrás falar isso. Eu não estou falando nada de novo. Amar o próximo como a ti mesmo. Então, eu acho que é isso aí. Maravilhosa, gente.
Respira fundo, digere, toma um tempo. Para quem adquiriu o passe prêmio do AMICE, a Ana também disponibilizou um e-book. Será que eu estou em uma relação abusiva? Então vocês vão ter oportunidade de aprofundar mais um pouquinho essa reflexão. Todos os contatos da Ana, site, Facebook, Instagram, tá tudo aqui embaixo. Então, para vocês entrarem em contato, começarem a seguir ela, começarem, se não for possível tomar uma atitude agora, se você detectou que está numa relação abusiva, começa a criar esse caminho, começa a criar essa força interna através da comunidade. Ana, muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade, foi um prazer imenso. Continuamos aqui no AMICE. Prazer foi meu, Marina. Um grande abraço para todo mundo. E assina embaixo que a Marina falou. Se você identificou e ainda não consegue sair, vai se planejando. Porque uma das fases para sair de uma relação abusiva, que não deu nem tempo de falar sobre isso aqui, mas eu falo muito lá na minha página, é o planejamento. Começa a se planejar, já vai ser o primeiro passo. Um grande abraço para todo mundo. Até!